Olá, seja bem-vindo ao canal da Bereana Belmonte no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdos nossos e fique agora com uma palavra abençoadora. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, na carta de Paulo aos Romanos, no Evangelho aos Romanos, como essa carta também é conhecida, capítulo 8, versículos 18 a 27, põe na tela aí, latino, vamos ler aqui. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dor, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que também temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós lemos uma porção da Tua Palavra. Nos guia agora, Deus, em entendimento, em conhecimento, em sabedoria, para guardarmos essa palavra em nossos corações, ó Pai, e assim vivermos um evangelho mais puro, mais verdadeiro e mais entregue ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Paulo tem uma intenção aqui de nos mostrar que a glória futura fará com que todo o sofrimento do tempo presente valha a pena. Por isso o título dessa mensagem é Vai Valer a Pena. Olha para esse irmão bonito do seu lado aí e fala para ele assim, ó, vai valer a pena, irmão. Sabe essa dor que você está sentindo aí? Sabe essa vontade louca, às vezes, de sair correndo por aí fora? Vai valer a pena ficar aos pés do Senhor. Amém? É o que Paulo está nos ensinando. A carta aos Romanos, ela é a maior carta do apóstolo Paulo. Ele que é o maior escritor do Novo Testamento, tem 13 cartas ali, fora uma de Coríntios que virou duas de Corinto que viraram uma, e uma que se perdeu pelo caminho aí com quem foi levar, deve ter sido Correios, que foi entregar para aquele povo e não entregar a carta. Se alguém for aqui dos Correios, não é nada contra você, Deus te abençoe. Essa carta escrita 57 depois de Cristo, uma carta bem nova, né? Uma carta bem recente, passado somente 57 anos depois que o nosso Senhor Jesus subiu aos céus. Mas é uma carta muito poderosa, né? Ela é chamada por muitos, como eu disse, de o Evangelho segundo Paulo. Se você ler Romanos, você vai ver todo o ensino de Paulo, desde a queda do homem, por que o homem caiu, por que foi necessário a redenção em Cristo. Como que o homem vive agora, como que essa luta contra a carne, como que a lei da carne, a lei do Espírito, por que a lei antiga, ela não nos salvava, ela somente servia para nos denunciar, né? Ele diz que a lei ela existe para quem transgride. E a graça agora não, a graça tem um poder salvífico. Paulo então ele vai narrando tudo isso. Romanos é um livro incrível porque ele tem muitos versículos que a gente, mesmo que você não decore o versículo inteiro, você decora a ideia dele. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos outros versículos também, né? Deus não nos deu o espírito de temor para andarmos outra vez em tremor, mas nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, Romanos 8, 15, se não me engano. E nós vamos vendo tudo isso. No capítulo 5, então, tem aquela conversa de Paulo, onde ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quem é músico aí, conhece muito esse versículo por conta do Eli Soares, né? Ele tem uma canção que fala muito disso. E nós vemos, e aí ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas logo no capítulo 6 ele já começa dizendo, então, seja por isso nós vamos pecar? De maneira nenhuma, porque se você morreu para a carne, agora vive no Espírito, você vive uma outra vida.
No capítulo 7, Paulo ele fala sobre a luta contra o pecado e sobre o viver no Espírito. Então, era um homem que sabia do que ele estava falando. Paulo mostra um conhecimento total, ele vivia no centro do mundo da época. Roma era o centro do mundo, tudo acontecia ali. Tudo acontecia em Roma. Roma era a Nova York dos nossos dias, né? O centro do mundo. Tudo de bom e tudo de ruim acontecia em Roma. Então, se você acha difícil ser cristão nos tempos de hoje, saiba que ser cristão nos tempos de Paulo era infinitamente mais difícil. Primeiro que ele não podia nem ter isso aqui que a gente tem hoje, essa reunião pública. Vamos fazer o horário que a gente quiser. Paulo podia escolher, vamos fazer o de madrugada, 1h da manhã, que a guarda está dormindo, ou vamos fazer 4h da manhã para ninguém morrer na rua, mas nós não podemos escolher. Então vivia um sofrimento. E nós vemos aqui no capítulo 8, então ele começa a entrar e falar sobre a vida no Espírito guiada pelo Filho de Deus, né? Ele dá uma ênfase muito grande ao Espírito Santo. Então, e aí a gente chega a essa perícope que eu li, essa porção das Escrituras de Romanos 8, do 18 ao 27, onde ele vai trazer todo esse entendimento da glória futura, de por que nós temos que aguentar pacientemente aquilo que vivemos, para então um dia estarmos com Jesus na glória, termos paciência com isso. Se nós pegarmos todo esse contexto, nós falaremos das primícias do Espírito, da esperança, da intercessão do Espírito por nós, da eleição dos filhos de Deus. Então vamos lá, vamos entrar nele, né? Versículo 18, Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso aqui é interessante, porque se você olhar para o crente hoje e falar assim, irmão, fica tranquilo que o sofrimento que você está passando não tem problema. Ele vai olhar para você e falar assim, você é um egoísta. Como é que você está falando isso? Você não sabe o que eu passo. Você não sabe a minha dor. Como é que você fala que algo lá na frente vai ser melhor? Como é que você fala que as coisas vão dar certo se você não sabe o que eu estou vivendo? E nós vivemos isso, cada pessoa vive um problema diferente. O problema que você está vivendo é muito maior do que o meu, porque é você que está vivendo. Eu sempre digo que o corte no dedo seu dói muito mais do que um tiro no meu peito, porque o corte é no seu dedo e o tiro é no meu peito. Agora, o contrário é a mesma coisa. Eu posso chorar por um corte na mão e não chorar por um tiro que o Wesley levou. Eu sou mal? Não, é porque o tiro foi ele que levou. Eu tive um corte. Está repreendido, né, Wesley? Então, quantos problemas, né, nós temos vivido nesses últimos tempos? Se nós olharmos para trás, nós temos visto tantas catástrofes, né? Tantas tragédias. Essa semana, a minha esposa, ela não está aqui, está trabalhando, né? Foi escalada para trabalhar hoje. Ela não é feirante, mas ela foi escalada para trabalhar hoje. Ela gosta muito de documentários, então de vez em quando eu estou lá em casa, ela, amor, aqui, ó, te amo, e ela está assistindo algum documentário. Então, documentários de algumas tragédias, de alguns problemas. Essa semana ela estava assistindo o documentário dos meninos do Ninho do Urubu, lá do Flamengo, né, que faleceram em 2019 por conta de uma catástrofe que aconteceu no CT da base do Flamengo. Isso 2 anos após o sofrimento do avião da Chapecoense. Isso pouco tempo depois do pessoal da Boate Kiss. Isso pouco tempo depois de uma tragédia em Mariana, de uma outra tragédia em Brumadinho. Isso tudo. Então nós vamos vivendo de ano em ano, parece que as tragédias aumentam, né? A gente não está nem se surpreendendo mais com queda de avião ultimamente. Tantos problemas, a gente olha na TV, caiu o avião, caiu um helicóptero, isso, aí você já meio que começa a cair no automático, assim como acidentes de carro já caíram no automático. Quando você liga a TV e fala assim, um acidente de carro, você nem se preocupa mais. Você fala, não, isso aí toda hora bate um carro, toda hora um acidente. Então, quantos problemas nós temos vivido? E o apóstolo Paulo, ele já falava disso há 2000 anos. Paulo entendia muito de sofrimento. Quando você olha as cartas de Paulo, todas elas têm um quê de sofrimento. Até quando Paulo está escrevendo sobre alegria, quando ele escreve aos Filipenses, a carta da alegria, ele está preso. Então ele está vivendo um sofrimento e ele escreve sobre alegria. Isso quebra muito a máxima de que eu preciso viver o que eu estou falando, senão não vai ter credibilidade. Você quer alguém preso falando sobre alegria?
O evangelho, ele é muito maior do que o mensageiro, e eu já te digo isso, tá bom? Não espere viver algo para poder pregar sobre esse algo. Pregue sempre sobre esse algo até que você viva, porque a mensagem é maior do que você. E Paulo, ele gostava, ele entendia dessas dores. Quando a gente olha no capítulo 5, versículo 3 de Romanos, ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmão, quem que se gloria em tribulação? Hoje a gente, quando vê tribulação, né? Falei do Wesley, o Wesley falou, está repreendida essa tribulação na minha vida. Você olha assim e fala, irmão, eu oro por você, uma unção de Oséias. Você fala, está repreendido, eu quero ser Isaías, eu não quero ser um profeta Oséias, eu risco isso da minha Bíblia. Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Paulo usa aqui um termo chamado tribulon, que era, na verdade, uma máquina de madeira, que era utilizada no arado para separar o joio, o trigo, da palha. Então, o tribulon, imagina o tribulon como um mixer, como um processador. O tribulon é um processador. Você pega uma fruta e você quer tomar um suco de melancia, você quer tomar um suco de beterraba, você quer tomar um suco de goiaba. Você pega aquela fruta bruta, isso é o que Paulo fala, você pega a tribulação, e você passa ela pelo tribulon, você passa ela pelo processador, e agora você tem um suco gostoso, né? Para quem gosta de melancia, sim, eu odeio melancia, mas se você gosta, para você é bom. Paulo está dizendo isso. Então, a noção que Paulo tinha de tribulação era do tribulon, tanto que é a palavra que ele usa. Então, quando você estiver passando por tribulação, saiba que Deus está separando o trigo da palha na sua vida. Pode ver, irmão, quando você está numa tribulação, você ora mais. Quando você está no sofrimento, você clama mais ao Senhor. Você não esquece um dia de orar quando você tem uma causa na justiça. Você não esquece um dia de orar quando você tem uma enfermidade. Paulo mesmo, ele disse que ele tinha um espinho na carne pelo qual ele orou 3 vezes e Deus não atendeu. Se você olha isso para nós hoje, algo problemático em nós nos faz orar mais vezes. Nos faz levantar. Eu pergunto para o Léo, que ficou com a Emília, glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus, pela Emília que está aqui hoje. Ela voltou, ela disse que voltaria, ela voltou. Mas eu tenho certeza que o Léo nunca orou tanto na vida quanto ele orou nessas últimas 2 semanas. O Léo teve que orar até para Deus mandar o alimento. O Léo falou, Deus, manda o corvo para me alimentar. O Júnior, da cantina, cadê o Júnior? Levanta a mão aí, Júnior. Cadê? Está ali, ó. O Júnior esteve com a irmã enferma recentemente também. E problema com o bebê, problema com ela, saiu até num jornal, uma tribulação terrível. Mas aí eu pergunto, Júnior, você é o mesmo cara que entrou e que saiu dessa tribulação? Com certeza não. Orou mais, teve mais intimidade com Deus. Tem hora que o que está te afastando de Deus, irmão, é sua vida mansa. Tem hora que o que está te afastando de Deus é a sua vida gostosinha. É sua vida de acordar, ter um bom emprego, ter um bom convênio. Ai, como meu convênio é maravilhoso. Você nunca ora nem por dor de cabeça. Você nunca ora por nada. Você não precisa orar para saber o que você vai comer amanhã, porque você tem dinheiro a rodo, né, para comer o que você quer. Você esbanja, fica igual o poço lá, joga para o alto. Paulo sabia do que ele estava falando. Então, é um homem, existem algumas diferenças, né, de um professor, que é aquele que recebe para ensinar, de um especialista, que é alguém que estudou muito sobre o assunto, e existe a autoridade, que é quem estudou e entende e viveu aquilo. Paulo era uma autoridade na questão do sofrimento. Então, quando Paulo diz que o sofrimento do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, a gente tem que parar para ler, parar para ouvir o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então nós vamos entendendo melhor ainda o que esse texto de Romanos 8, 27 quer nos dizer. E a partir disso a gente vai ter uma palavra que Paulo usa, gemido. Gemido é uma dor da alma, gemido é um clamor, gemido é quando uma pessoa está indo no limite da dor. A Emília, quando ela estava lá, a gente olhou e falou, Emília está gemendo de dor. Então você sabe que a dor está vindo de dentro para fora, aquela coisa terrível. Aquela criança que à noite ela fica sofrendo aquele gemido de dor. E Paulo utiliza isso. Gemido é uma insuficiência de forças. Quando você está gemendo de dores, é porque você está tendo uma insuficiência de força. O seu corpo está colocando para fora aquilo que a sua alma não está aguentando mais. Você está agonizando.
Você está doendo aquilo ali. Paulo ele usa esses termos. Então ele começa dizendo, Romanos 8, 19 a 22, ele diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Não é preciso ser nenhum especialista em natureza para vermos como o mundo está doente. A nossa água, o nosso ar, nós vemos recentemente em São Paulo o sol laranja. Isso significa poluição. Nós fomos para o interior de São Paulo, onde estava tendo as queimadas próximos, lá em Águas de Lindóia, perto de Bragança também, e você olhava, parecia um Mad Max. Eu me sentia um Mad Max andando no meu carro ali e vendo, eu falei, a qualquer momento vai ter uma tempestade de areia, e aí vai vir um cara com um carro saindo fogo do carro, e vai ser louco o negócio aqui. Por quê? Porque a natureza não está bem. E quem acabou com a natureza não é governo A ou B, não é o Bolsonaro ou o Lula, não é o Tarcísio ou a Marina que protege, nada disso também. A natureza está doente por conta do pecado. Sabe quem é o culpado pela natureza estar assim? A humanidade. Paulo diz que a natureza criada arde, pela expectação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há uma unidade orgânica entre o homem e a natureza. Isso não tem como falar que não. Quando o homem cai, lá em Gênesis 3, a partir do versículo 18, Deus começa a dar um decreto sobre a natureza. Quando nós vemos essa vontade de quem a sujeitou, é tanto a vontade do homem que pecou, e quanto a vontade de Deus que agora a sujeitou. Porque Deus disse, olha Adão, você caiu. Então a partir de hoje, as rosas, elas produzirão espinhos. A partir de hoje, os animais serão selvagens. A partir de hoje, nada vai ser, mas você vai ser refém da natureza, e a natureza vai ser refém do homem. O homem vai ter que suar para plantar. O homem vai precisar clamar para que a chuva caia, para que ele consiga colher. Antigamente nem chuva. A primeira vez que choveu foi no tempo de Noé. Não precisava de chuva. A terra era perfeita, a terra era boa, a terra era preparada, o homem tinha controle. Deus, quando dá o mandato cultural para o homem, lá em Gênesis 2, Deus diz, olha homem, vai lá, a terra vai ser sujeita a você, domine sobre os animais, faça tudo, ou seja, você comanda. Você vai dizer as coisas, os animais vão te obedecer, eles vão chegar até vocês, vai dar um nome para eles. Então o leão chegava, Adão olhava, fala, bom, tem cara de leão, então, tal, leão, carimbado aqui, você, girafa, tal, então já era. O homem cai e a natureza cai junto. Gênesis 3,18, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. O pecado, ele desestabilizou o rumo, o curso da história da criatura humana. Da criação não humana e da criatura humana. Olha o que o pecado fez. Hoje a terra não sofre somente porque nós estamos aí construindo prédios e queimando carbono e fazendo todas essas coisas. O pecado já fez isso com ela. Hoje é só um resultado disso. A maneira com que nós tratamos, Paulo mesmo, se você pegar Roma, Roma já fazia isso com a sua cidade. As vias romanas já eram assim, eram caminhos que eles abriam no meio da cidade. Então tinha que derrubar a árvore, tinha que fazer um monte de coisa. Porque Roma ela estava dominando aquele império. Então Paulo já está mostrando para aqueles irmãos, olha o que o pecado fez. O pecado faz com que o homem ele comece a se acabar um com o outro, A nossa natureza ela é má. Você pega uma criança e você coloca essa criança no seu colo, ela não vai te fazer carinho, ela vai te dar um tapa na cara. Aí você tem todo o período de educação. Ela não poderia já nascer abraçando, beijando. Não, o ser humano não deveria já por si só fazer uma amizade ali na rua. Essa semana assisti um filme chamado O Mundo Depois de Nós. E esse filme ele não trata sobre o fim do mundo, ele trata sobre as relações humanas. Quando você assiste The Walking Dead, não é sobre zumbis, mas é sobre como a humanidade lida pelo fato de agora ela ter que viver para sobreviver, e matar e morrer. Então você olha e fala, como é que pode o mundo sofrendo um atentado de zumbis e tem gente fazendo taco de beisebol com arame farpado para matar o outro?
Por quê? Porque o homem ele começa naquela loucura, ele tem que dominar um ao outro. Isso é do ser humano. Por isso você não sai à noite. Deveria ser normal, uma moça vai sair à noite, todos os homens se preocupados. Olha, nós somos os guardiões do mundo. Então, se essa moça está passando a noite, vamos cuidar dela, vamos proteger para que ela chegue até o ponto de ônibus, para que ela vá para a faculdade, para que ela volte. Agora eu te pergunto, qual a mulher em sã consciência anda à noite sem ter medo do que pode acontecer? A gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de ser ferido, mulheres têm medo de ser assaltadas, feridas, abusadas, tudo isso, porque o pecado ele trouxe um problema para a humanidade. Isso não vai acabar, tá? Não importa quem a gente coloque no governo, isso não vai acabar. Porque já está escrito. Já está escrito. A gente só não está de braços cruzados. A gente só tem que preparar agora e evangelizar e falar de Jesus. Porque esse sofrimento, ele é até que Jesus volte. Não tem jeito, tá? Seja quem assumir a prefeitura, quem assumir o governo, quem assumir o país, quem assumir o mundo, não tem jeito mais. As coisas vão caminhar para isso daqui. Quando a natureza geme, então Paulo diz, ela geme com expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Mas nós temos uma promessa para essa natureza. Paulo diz que ela geme com dores de parto. E aí é onde as coisas se diferenciam um pouco. As mulheres que tiveram filhos aqui, vocês sabem do que eu estou falando. O que é uma dor de parto? Uma dor, ela é uma dor que não vai trazer um resultado bom para você. Está doendo o meu braço, estou com uma dor aqui horrível. Essa dor ela não vai trazer algo bom lá na frente para mim. Mas quando eu falo de dores de parto, essa dor traz algo bom. É uma dor que antecede um nascimento. Então você pega uma mulher, você leva ela para uma sala de parto, ela vai passar ali algumas horas em trabalho de parto, aí de repente você recebe uma ligação em casa. Você não fica nem com dó das dores muitas vezes. Você fala, não, ela vai ser forte, ela aguenta, Deus preparou ela para isso e tal. Aí daqui a pouco você recebe uma ligação, olha, nasceu. E aquela mulher que minutos antes estava com a cara desesperada, morrendo de dor, querendo, não aguento mais. Ela está alegre agora. Ela está aliviada, porque as dores de parto, elas vêm para produzir algo. Então a natureza, ela aguarda com dores de parto, porque ela sabe que no dia em que a humanidade for revelada, né, tiver a sua redenção completa, ela também terá a sua redenção completa. Quando nós falamos de algumas visões a respeito do fim dos tempos, e uma delas é o milenismo, quando nós falamos do milênio, nós falamos desse período. Há um entendimento de Isaías, no capítulo 11, versículos 6 a 8, que diz: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão, o novilho e o gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Olha isso aqui é uma visão de Isaías, é um texto escatológico de Isaías, no capítulo 11, que aponta muito para esse período em que a terra voltará a ter paz, a terra voltará a fazer aquilo que ela foi criada para fazer. Por isso que há uma expectativa como dores de parto. A natureza geme, esse é o primeiro gemido que o apóstolo Paulo traz em Romanos 8, o gemido da natureza. Se você não se comove com isso, há um problema com você. Mas quando você olhar os problemas aí, saiba que um dia as coisas serão resolvidas por Deus. A criação irá produzir algo ainda. Por isso a sua dor é uma dor de parto. Há um nascimento de uma coisa nova chegando aí para a natureza. E aí Paulo fala de um segundo gemido a partir do versículo 23. O gemido da igreja, a insuficiência de força da igreja. A partir do versículo 23 ele diz, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos com paciência. Paulo então fala de mim e de você aqui, irmão. Paulo fala daqueles que estão em Cristo. Paulo fala daqueles que estão gemendo, aguardando a redenção do corpo. Gemendo uma dor que sentimos também por conta da queda. Existe algo, né? Às vezes a gente está inquieto, não sabe o que é essa dor.
Pessoas que não têm Cristo, elas falam assim, eu não sei o que é, eu sinto um vazio, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é, porque eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho posses, eu viajo, mas há um vazio dentro de mim. Há um vazio, e essas pessoas elas não entendem. O vazio é o vazio da queda. O vazio é o vazio do homem sem Deus. O vazio é um vazio de um homem que escolheu o pecado do que seguir e obedecer ao Senhor. Esse é o vazio que muitas pessoas sentem. E quanto mais distante de Jesus estivermos, mais as dúvidas virão até a nossa cabeça. Mais os problemas nos assolarão. Mas Paulo começa falando sobre ativarmos uma esperança. Paulo diz o seguinte, também no versículos 1 e 2 de 2 Coríntios, no capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, esse corpo aí, aperta você aí, aperta você aí, essa casa terrestre, aperta aí, Rogério, aperta você aí, isso, aperta aí. Paulo diz, essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Nós vivemos insatisfeitos. O ser humano ele é insatisfeito por si só, ele nunca está satisfeito com nada. Você pode pegar uma pessoa e você fazer algo melhor para ela hoje. Daqui 2 semanas ela acha um problema para reclamar. Pode estar tudo bem, ela acha um problema para reclamar. Não aguento mais isso aqui. Essa semana eu vi uma entrevista de um jogador de futebol falando assim, eu preciso passar no psicólogo, preciso passar no psiquiatra, porque eu não aguento isso. É R$1,5 milhão por mês de salário. Trabalha de domingo e quarta, quando está em 2 campeonatos. Se tiver um só, trabalha só de domingo. Está de boa ali. Aí a gente que trabalha pra caramba todo dia, aí eu vi o pessoal comentando, sabe o que ele precisa? De uma escala 6x1. Uma escala 6x1 vai curar ele. Uma escala 6x1. Só que o cara da escala 6x1, ele tem que entender também que muitas vezes ele não tem um mínimo de responsabilidade que aquele cara tem. Aquele cara ali é um atleta de futebol. O dia que você faz uma besteira lá no seu trabalho, irmão, no outro dia você sai no jornal, no outro dia tem alguém que está lá, uma mesa redonda para falar que o André não cuidou do financeiro da Polimix. Está a mesa redonda lá. Aí está lá o Vessone, está lá o Pedro Ramiro, está lá o Benjamin Bach, o mano fazendo vídeo assim, falando, mais uma vez, né? Pagamento tinha caído no dia 6 e caiu só no dia 10. E aí, André, vamos fazer o quê? Aí começa, aí vem a torcida, aí o André chega em casa, a Jéssica, está um monte de gente na porta assim, olha, se não resolver, o pau vai quebrar, e os caras furando o pneu do carro do André. Não tem isso. O máximo que pode acontecer é o chefe dele chegar para o André, errou. Ele fala, verdade, errei, fui moleque. Mês que vem eu acerto. Um jogador de futebol, não. O jogador de futebol, ele vive o fio da navalha ali. Ele é amado, ele é odiado ao mesmo tempo. Então a cabeça dele, fora que a profissão dele tem 12 anos, 13 no máximo, se ele for um fenômeno. Senão tem gente que está se aposentando com 30, com 25, só que vai viver até os 70. Vai viver do quê? O salário vai de R$1,5 milhão para nada, muitas vezes. É onde muitos perdem dinheiro. Então a gente está sempre olhando do outro, dizendo que é porque não sofre. Isso aí está assim porque não sofre. Ou seja, nós somos insatisfeitos por natureza. E o pecado fez isso em nós. Irmão, tem gente que reclama de rotina de casamento. Meu casamento está na rotina. Você fala, qual que é a rotina? Não, eu trabalho, minha esposa trabalha, a gente chega, a gente só viaja uma vez ao ano. Meu filho está sempre na mesma escola. Eu não aguento, meu salário não aumenta. Mas quando você ganha 20 mil, mas o salário não aumenta, Aí você fala, rapaz, o cara, tá sempre... Ou seja, é seu, irmão, é seu. Você vai sempre reclamar. Não é só coisa de mulher. A gente que é homem gosta de falar, mulher só reclama. Mas a gente também. Todo mundo, homem, mulher. É interessante uma coisa na nossa vida com relação a gemer interiormente, esperando ansiosamente a adoção de filhos, que é uma saudade de algo que ainda não vivemos. É uma saudade de um lugar que nós ainda não fomos. Por exemplo, eu viajei para um lugar, eu vi que é legal, e todos os dias eu falo, nossa, que bom aquele lugar, né? Como é que nós temos saudades do céu? Como é que muitas vezes dá uma saudade, nossa, que saudade do céu, tem até canção com isso, mas a gente nunca foi lá. Mas isso foi colocado em nós, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz, há um desejo em nós por isso.
Há um desejo em nós, uma inquietude pela eternidade, por vivermos o céu. Então, quando a gente ouve falar de céu, aquilo que foi colocado em nós, aquele desejo pela eternidade, ele é ativado. Ele é ativado, então a gente fala, eu não vejo a hora disso. Eu estou sofrendo com dores de parto também, assim como a natureza. Eu preciso, e aí Paulo diz que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo através da adoção. Aguardando a redenção do nosso corpo através da adoção. É engraçado que no período romano que Paulo estava falando, existia um modo de se adotar. Quando uma criança nascia em Roma, ela era colocada pela parteira no chão. E então o pai, mesmo sendo o pai biológico, ele precisava pegar essa criança e levantar essa criança. Aquele ato simbolizava de que ele a reconhecia como filho. Então não era só criar. Por isso que a gente fala, o pessoal fala, todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos criaturas de Deus. Se tornar filho de Deus existe um passo, Cristo. Cristo, João diz, veio para o que era seu, o seu não recebeu, mas todos aqueles que o aceitaram receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus tem que te adotar, irmão, para você ser filho de Deus. Você não é filho de Deus só porque você nasceu. Todo mundo é filho de Deus, né? Não. André, mas que palavra dura, reclama com a Bíblia. Paulo está dizendo, João diz, Paulo diz que nós não recebemos o espírito de orfandade para andarmos outra vez em temor, mas recebemos um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Mas é importante salientar isso, que nós fomos adotados, há um sentido. Então ele diz que o ser humano, ele aguarda com a redenção do corpo, que é a plena revelação de Deus. Mas há um ponto importante no que Paulo fala aqui. Olha, ele diz no começo, no versículo 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Isso aqui é interessante, porque Paulo fala sobre as primícias do Espírito. Aquilo que Paulo ele usa mais um conceito de Cristo do ainda não, mas já é, sabe? Ainda não sou, mas já sou. Ainda não fui santificado completamente, mas já sou chamado de santo. Ainda não fui salvo no futuro, lá com Jesus, não estou morando com Ele ainda, mas já sou salvo no presente. Então Paulo começa a usar isso, ele diz, olha, nós que temos as primícias, a palavra que ele usa é a parche, que significa primeiros frutos. Lembra quando o Josué manda os espias, o Moisés manda os espias, manda os 12 espias, e aí 10 deles vêm com uma notícia ruim, mas 2 vêm com uma notícia boa. Lembra quando os homens chegam com os cachos de uvas gigantes? Ali simbolizava esse primeiro fruto. Então se há aqueles frutos, eu não estou na terra prometida ainda, mas eu já posso contemplar, eu já posso provar. E é isso que Paulo fala conosco a respeito dos primeiros frutos. Ele utiliza em todo momento o conceito do agora já e ainda não. E a primícia do Espírito é um desses. Nós, irmãos, que fomos salvos em Cristo, nós já podemos provar daquilo que vamos ter na eternidade. Nós já podemos provar dessa glória que não há de se comparar com as dores do tempo presente. Olha isso, Romanos 8, de 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Olha que interessante isso, parece que ele está falando do futuro, mas falando do agora também. Vocês estão em Cristo, então vocês já não estão mais vivendo para o pecado, vocês estão vivos agora. Só que esse vivo, ele fala que vai ser só lá na frente, que ainda aguardamos isso. Esse é o conceito que nós temos que ter como cristãos. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Você já pode provar dele. Você já pode olhar em Gálatas 5:22 que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você tem provado do fruto do Espírito?
Aquilo que nós teremos na eternidade, você pode provar agora. Paulo fala que nós já estamos sentados nos lugares celestiais. O que eu quero dizer isso para você, meu irmão? Não é para você ver uma vida soberba, mas é para você saber que aquilo que Deus vai te entregar na eternidade, quando você entrega a sua vida a Cristo, você já pode provar de boa parte hoje. Não ainda completo, como deve ser e como vai ser, mas você já pode provar. Segundo aos Coríntios 1:22, ele fala desse Espírito como selo, uma garantia. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Paulo usa a palavra arrabon. Arrabon significava uma aliança, um anel. Quando você está noivo, ainda temos essa tradição, você entrega um anel de noivado. O anel de noivado ele tem que ter um prazo de validade. Ninguém entrega um anel de noivado e diz assim, olha, um dia a gente vê o que faz. Quando você ganha um anel de noivado é porque a pessoa está dizendo, eu vou me casar com você. E nós estamos nos preparando para isso. Então, irmão e irmã, cuidado aí. Se alguém estiver dando um anel de noivado para você e falando um dia a gente vê, você já larga logo, pisa na cabeça. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele nos selou. O Espírito Santo, ele é um selo para nós, de que nós viveremos para sempre com o nosso Deus. Eu não sei como isso afeta o seu coração, mas quando eu olho, as pessoas falam assim, mas qual é a prova? Qual é a marca? Como é que vai me garantir que se eu entregar minha vida para Jesus hoje? O Espírito Santo. O selo, o arrabon, o anel de noivado que Deus colocou no dedo da noiva, dizendo, eu vou voltar para me casar com a noiva, com a igreja. Nada vai ficar do jeito que é, então aguenta um pouco mais aí, porque os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem já viveu um noivado aqui sabe o que eu estou falando, é dor e sofrimento e lágrimas e choro. E às vezes eu oro a Deus e falo, Senhor, obrigado por eu já ter me casado há 10 anos, antes que o casamento se tornasse instagramável como ele é hoje. Porque hoje tudo é muito caro, é tudo muito absurdo. Então você que vai casar, eu estou em oração por você, irmão, porque eu sei que é difícil, sabe? Tudo, mas eu vi que fulano usou a entrada, né? O meu lá foi uma criança que nem quis entrar no dia com a minha aliança, aí foram lá e buscaram a aliança, dá a aliança aqui, coloquei uma banda para tocar no meu casamento, parecia a banda do Chaves. Hoje em dia você vai casar, você já contrata a orquestra sinfônica, né? O cara fala, vou entrar com violino, quanto é? 5 mil. Não, eu queria um violino e um trompete, é mais 10. Mas como assim? Como assim? O cara fala, filho, business in business. Oferta, demanda aqui também. Você quer, eu tenho um, você quer muito, você não quer muito? Aí o cara olha assim, só abrindo um parênteses para isso. Aí você vai fazer uma conversa com o noivo e a noiva, o vendedor nunca olha para o noivo. Ele só olha para a noiva. E ele fala assim, então, você vai querer? Aí o cara está aqui, não, você não vai querer não. Você não vai... Ai, amor, mas vai fazer tanto sentido. Imagina a foto. Imagina o vídeo, aí começa aquele vídeo, né? Aquele vídeo que vem do céu no drone, aí de repente mostra o noivo ajeitando a gravata. Sempre em câmera lenta, e a mulher que... É ótimo, né? Glória a Deus. Por isso que eu não conheço uma pessoa que virou fotógrafo e ficou pobre. Que é uma profissão do futuro aí, ó, fotógrafo. Então Paulo diz que este Espírito é um selo para nós. Nós estamos vivendo os primeiros frutos, isso é maravilhoso. Olha o que nós vivemos quase agora no louvor aqui. Sabe como é que um louvor que tem uma frase de 3 palavras pode fazer a gente chorar, gente? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Como é bom a gente, de repente, parece que você é transportado para um novo lugar. Você não está mais vendo nada, você não está mais enxergando nada, você só está contemplando a glória de Deus ali naquele momento. É maravilhoso demais. É o que Paulo fala, que nós já temos acesso. Você já tem acesso a isso, meu irmão. Aproveita. Somos salvos na esperança. Paulo diz, pois se ainda não vemos, isso não é esperança. Não, aquilo que você vê não é esperança. E é interessante isso aqui, porque Paulo, nessa reclamação que ele faz dos irmãos, vamos ler aqui de novo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Olha que interessante esse entendimento de Paulo. Paulo diz que nós estamos esperando. E esperar é chato. Esperar é difícil. Quem é que gosta de esperar? Você não gosta, porque você não pode fazer nada. Chega lá no hospital, você vai ser atendido tal hora. Tá, o que eu faço? Espera. Você vai acontecer isso. O que eu faço? Deus fala, irmão, eu vou te honrar. Vou fazer algo por você. Você fala, tá bom, Deus, o que eu faço por enquanto? Espera.
Mas quanto tempo? Tem, espera, por isso que é espera. Se fosse para dar um tempo, eu não falaria espera, eu falaria daqui 3 horas, daqui 3 dias, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Se Deus falou para você, espera, irmão, para de ficar perguntando tempo. Não tem, para. E Paulo, lá em Filipenses, ele dá uma bronca no povo, por isso que as cartas de Paulo, todas elas se conectam. Filipenses capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, a respeito de esperança. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam em coisas terrenas. Quem não espera pela esperança da glória, aquela que a gente não vê ainda, quem está afoito, se Jesus não voltar esse ano, sai da igreja. Eu estou cansado desse sofrimento. Olha, se eu não tiver um casamento até amanhã, eu saio da igreja. Se Jesus não resolver meu problema de trabalho, eu saio da igreja. Então está sempre ameaçando Deus, né? Eu fico só olhando Deus falando, oh meu Deus, tadinho, olha lá o complexo dele. Complexo de quem vive pelo estômago. Olha a bronca que Paulo dá. Por isso, quando reclamaram para Jesus, olha, seus discípulos não jejuam? Os de João Batista jejuavam. Jesus falou, pode os amigos jejuar enquanto o noivo ainda está na casa, mas um dia ele vai ser tirado e então jejuarão. Nós jejuamos para provar que a nossa esperança não é terrena, não é nesse corpo. Agora, quando você não consegue jejuar, você está dizendo só o seguinte, eu não aguento algo que não seja da minha carne. Eu vivo pelo estômago. Existe um termo grego chamado hedoné. Daí vem o hedonismo, né? Aquela coisa da pessoa que vive só por ela mesma. A gente conhece um monte de gente assim. E aí, irmão, está jejuando? Eu não consigo jejuar, pastor. Pastor, eu posso jejuar Instagram? Pastor, eu posso jejuar PlayStation? Irmão, o que isso afeta na sua vida? Pastor, mas você não me viu sem Instagram ainda? Tá bom, pode ser que você seja um viciado. Aí você não tem que jejuar, você tem que fazer um tratamento psicológico. Não é um jejum que vai te resolver, é um médico. Mas o jejum, ele mata a nossa carne por isso. Ele não é barganha, o jejum não é dieta, tá? Você é beneficiado pelo jejum? Total. Mas ele não é dieta. Não adianta, tá, irmão? Não rouba Deus não, tá? Eu vou jejuar essa semana e ainda vou perder uns quilinhos. Irmão, aí é fácil, né? Cadê minha coach? Aí é fácil, né? Mas quando nós jejuamos, nós estamos tendo saudade da eternidade com Cristo. Quem jejua diz assim, eu tenho saudade do noivo, eu mato a minha carne, porque eu quero que o meu espírito se encontre com Ele. Isso é maravilhoso. O que nós precisamos entender é que a nossa esperança ela não é morta, ela não é passiva, ela é uma esperança ativa. Olha que louco, né? Só com Deus isso pode. Porque eu disse que o entendimento de esperar é não fazer nada, mas a nossa esperança não é passiva. Romanos 2,7, Paulo diz, Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. A nossa esperança ela é uma esperança que age. A nossa esperança, a vinda do Senhor, mas enquanto Ele não vem, a gente está evangelizando. Enquanto Ele não vem, a gente está pregando. Enquanto Jesus não vem, a gente está falando do amor dEle. Cada dia que passa e o Maranata não é executado, eu sinto saudade? Sim, eu quero o céu. Mas enquanto isso, eu posso alcançar o outro. Isso significa que o braço ainda está aberto. Meu filho está com uma mania agora, né? Ele fica me perguntando, eu virei fiscal de conversão. Então ele fala assim, pai, essa pessoa é de Deus ou ela não é de Deus? Ela é de Jesus ou ela não é de Jesus? Aí ele viu lá, Gustavo Lima ia ser preso. Ele falou, pai, Gustavo Lima ele é de Jesus ou ele não é de Jesus? Falei, filho, não sei, tem que ver o que ele encontrou Jesus. Mas eu sei que a porta da graça ainda está aberta. Então ele pode encontrar Jesus, filho. Todos esses homens podem encontrar. Ele já me perguntou do Gustavo Lima, da Deolane. Ele vê lá na TV do Marçal, do Nunes, do Rogério Lins, do Gerson, do Paulo Júnior, todo mundo que ele vê envolvido nessa política de hoje em dia, ele pergunta, pai, essa pessoa é de Deus ou não é de Deus? Falo, filho, os frutos. Aí é o momento de ensiná-lo, né, sobre os frutos. Então esse é o gemido da igreja. A igreja aguarda. Nós aguardamos e a nossa esperança é viva. Então aguarde com paciência aquilo que você ainda não viu, porque os primeiros frutos mostram que nós já estamos desfrutando. E o último, Paulo fala sobre o gemido do Espírito. Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então olha que bom isso. Se por um lado a criação não humana anseia pela manifestação, ou seja, a nossa redenção, e nós também, porque se ela foi condenada por tabela conosco, ela vai ser, não sei conjugar redenção, ela vai ser redimida por tabela também conosco. Então, por isso que ela aguarda com dores de parto. Nós aguardamos também, mas ainda assim, nós não alcançamos. Lembra que eu falei que nós provamos dos frutos, as primícias do fruto, mas nós ainda não alcançamos. E Paulo faz questão de dizer isso. Por isso nós precisamos do terceiro gemido, o gemido do Espírito. Porque é Ele quem vai ligar as nossas necessidades à voz de Deus e vai conectar os mandatos de Deus a nós. Quando Jesus sobe ao céu, Ele diz, olha gente, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Ele usa um termo, allos paráclito, quem vai estar ao lado, e o allos é da mesma essência. Eu vou enviar alguém que é da mesma essência que eu para cuidar de vocês. E vocês não serão órfãos. E vocês vão ser conectados a Ele. Então, o Espírito que habita em nós, que também é o selo, que também nos dá o fruto, Ele é aquele que é responsável por nos conectar em oração a Deus. O terceiro gemido, o gemido do Espírito, ele responde a isso. Palavras indizíveis do Espírito nos ajudam nas nossas fraquezas. O que é fraqueza? A fraqueza que todos nós temos, nós podemos ver, são os efeitos do pecado em nossos corpos, nossas mentes, cicatrizes da vida pecaminosa passada, nossos preconceitos que impedem, os propósitos de Deus na nossa vida, nossas neuroses que trazem depressão emocional e nos fazem, às vezes, agir fora do caráter, deterioração corporal, mental, doenças, nossas características temperamentais erradas que nos perturbam e perturbam aos outros, as mil falhas que temos na carne mortal. Tudo isso nós levamos quando vamos orar. Mas se Deus é um Deus que não se mistura com o pecado, que não ouve a pecadores, como Isaías diz no seu livro, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Por isso que Cristo veio, irmão. Cristo veio para rasgar o véu e você de novo se aproximar desse Deus. E o Espírito Santo ele existe para ser ali um mediador. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Lembrando que, mesmo acessando as partes do fruto, nós ainda somos considerados, como Paulo diz, como vasos de barro. Você é um vaso de barro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, o que vai antecipar a vinda de Cristo, ou retardar a vida de Cristo, não é como a igreja ficar falando humanamente, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. É o próprio Cristo que diz que iria voltar. Ele não é refém dos nossos caprichos. Ele não é refém das nossas insatisfações. Ele não é refém do nosso modus operandi. Pelo contrário, nós precisamos nos submeter ao Espírito. E Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda. Olha que palavra interessante que ele usa. Simante lambanetai, não estou falando em mistério, tá? Simante lambanetai. 2 vezes essa palavra aparece nos textos do Novo Testamento. Quando Paulo fala do Espírito Santo nos ajudando nas nossas fraquezas, e a outra é lá em Lucas 10:40, quando Marta está revoltada. Ela diz, Senhor, o Senhor não está prestando atenção, não pode falar com Maria para que Maria venha. Põe aí Lucas 10:40, por favor. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, atarefada, cansada, insatisfeita, igual a gente. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Marta estava o quê? Cansada, carregada, atarefada, vontade de quebrar tudo. E aí ela fala, Maria pode me ajudar? É a mesma palavra, simante lambatenai, simante lambanetai. Simante lambanetai. É a mesma palavra que Paulo usa para falar que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, na nossa insuficiência de fazer algo. O Espírito Santo ele está ali para te ajudar, para te conduzir, para pegar na sua mãozinha bonitinho e falar, você não sabe fazer. Por isso nós temos que ser 100% submissos ao Espírito. 100% submissos àquilo que Ele quer fazer em nós.
sabendo que nem sempre isso vai ser bom para a gente, tá? Porque o nosso bem, Paulo vai falar daqui a pouco, em Romanos 8, 28, mas isso fica para outro momento, que todas as coisas cooperam para o bem. Né? E ele diz no 29 que Deus tem Cristo, que é a primícia dos filhos, para que todos sejam como Ele. Então, o bem ali, o bom, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bem para nós, muitas vezes, é essa coisa carnal. O bem para você é sempre carnal. Já parou para pensar que o tá bem para você é sempre carnal? Deus olha e fala, Léo, o bom para você esse mês é orar mais como eu queria que você orasse. É se preocupar mais com o seu filho, com a sua esposa, é se mover, é conversar com pessoas, é ter que ir atrás, é ter que dar passos que você não deu. Esse é o bom, porque agora você se parece mais com meu filho Jesus. Mas sabe para o Léo o que era o bom para ele? Não, o bom é minha esposa estar comigo na minha casa. Sabe o que é o bom para você? O bom é estar com saúde, o bom é meu casamento estar bem, estar voando, o bom é meu trabalho estar me pagando bem. O nosso bem é sempre terreno. O nosso bem é sempre carnal, e Deus está em todo momento utilizando a vida de Paulo para falar, pare de olhar para isso, e olhe para aquilo, olhe para a glória, olhe para aquilo que o Espírito Santo faz por vocês, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vem em nosso socorro, compartilha nossos fardos, participa do nosso sofrimento e nos dá força de que precisamos para perseverar. Então é impossível viver para Deus sem relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como, irmão. Não tem como. Se você não ora, se você, como foi falado semana passada, como foi falado quinta-feira, como nós temos ouvido aqui vez após vezes, se você não tem uma vida de submissão a Deus e ao Espírito, o seu cristianismo ele vai ser cada vez mais chato. Ele vai ser cada vez mais cansativo para você. Aí você vai vir para a igreja sempre cansado. Quem aqui conhece um crente que ele está sempre cansado? Ele está sempre cansado. Você olha para ele, você já vê o cansaço na cara dele. Aí ele já está chegando ali, eu tenho que ir lá. Aí ele vem aqui, aí ele senta aqui, aí ele encosta aqui. Meu Deus, gente! Sabe o que é isso? Nos falta muitas vezes mais submissão ao Espírito. Porque se Ele nos renova, se Ele intercede por nós, a gente vai parar de achar que é a gente que resolve os problemas. Tem hora que você anda tão cansado porque você quer resolver todos os seus problemas. Você não dá nenhum para Deus resolver. Você não lança sua ansiedade aos pés de Jesus, você só guarda para você. Tanto que você chama de minha, né? A minha ansiedade. O meu sofrimento. A minha dor. O meu problema. Você está ali, ó, é o meu. Para, pastor, não fala não, é o meu. Tanto que quando Deus cura alguns, a pessoa fica até triste. Ela fala, droga, eu não quero ser curado, não. Não quero receber o refrigério, não. Quero ser renovado, não. E sabia também que você às vezes tem mania de reclamar? Você pega mania de falar que você está cansado. Tem hora que você não está cansado. Então você fala assim, acordei tarde. Fiquei de boa em casa. E estou cansado. Por que eu estou cansado, né? Por que eu estou cansado? Pegou mania. Tenta pegar a mania inversa. Tenta falar também que você está firme, o Espírito Santo vai te renovar, irmão. O Espírito Santo vai te dar força. E eu estou falando de coisa física não, tá? Não é que você vai ficar lá, agora eu estou aqui, e tal. Você pode andar aqui, ó, andar devagarzinho, andar tal, mas o seu espírito tem que estar feliz. Tem gente que não é só o corpo que está prostrado, é principalmente o espírito. Senão a gente não tinha pessoas que não têm membros do corpo pregando por aí. Porque o corpo está limitado. Paulo falou, se essa casa terrena se desfizer, tchau e bênção. Nós temos uma casa eterna com Ele. E essa, irmão, a cada dia ela é construída melhor ainda. Por isso, mais uma vez, as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí Paulo conclui o seu pensamento no versículo 27. Ele diz, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Paulo conclui o seu pensamento dizendo que Deus examina, Ele é minucioso em conhecer os nossos corações. Ele usa a palavra eraunon. Essa palavra aparece 2 vezes no Novo Testamento, também anterior, mais vezes, mas 2 delas aqui. João 5,39, quando fala das Escrituras. Jesus diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, eraunon,
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João 7,52, eles responderam, você também é da Galileia? Verifique, eraunon, examine, veja minuciosamente, descobrirá que da Galileia não surge profeta. Essa palavra, a mesma que diz que o Espírito Santo nos sonda, que Deus nos sonda aqui, é para dizer que Ele conhece, irmão, cada milímetro do sofrimento da sua vida. Nada que você pensa, nada que você faz, nada que você vive passa desapercebido por Deus, mesmo que Ele não tenha respondido como eu falei, mesmo que Ele esteja dizendo para você, espera e confia, nada passa desapercebido. Tire hoje o complexo de orfandade da sua vida, se você já está em Cristo. Porque Paulo diz que Ele sonda, Ele intercede pelos santos. Há uma condição dessa intercessão do Espírito. Quem são os santos? Os santos são aqueles que foram comprados por alto preço. São aqueles que foram até Cristo, que aceitaram serem feitos filhos de Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você tem um mediador, você tem o Espírito Santo que intercede por você. E a intercessão, esse sondar aqui, esse examinar, ela é característica da Trindade. Apocalipse 2:23, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Jesus sonda, o Espírito Santo sonda, 1 Coríntios 2:10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. O que precisa ser sondado aí no seu coração? O salmista, no Salmo 139, ele escreve, sonda-me, Senhor, e me conhece. Sabe, analisa, examina se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Olha o que Deus pode fazer por você. Deus é o único que te examina e te dá destino. Deus é o único que te examina e diz assim, olha, você vai faz isso agora, e Ele dá as garantias de que isso vai dar certo, e Ele te promete uma vida eterna. Nenhum medicamento é 100% eficaz. Nenhum tratamento psicológico é 100% eficaz. A única coisa que é 100% eficaz é que as tribulações desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa aí é 100%, irmão, não tem erro. O seu psicólogo, o seu personal, o seu farmacêutico, você, sua mãe, seu pai, a curandeira, a dona Dezinha que te benzeu na infância, benzeu a Camila também, o Rogério. Rogério conhece ela, minha mãe me levava quando era criança. Ela não tinha todas as respostas, porque ela não tem o controle das coisas, só Deus tem, irmão. André, então você está desvalorizando os profissionais? De maneira nenhuma. Fala igual Paulo, de maneira nenhuma. Eu valorizo todos os profissionais, tanto que eu uso óculos para dirigir. Deus não me curou da miopia. Eu orei 3 vezes. Ele disse não, para que sua educação no trânsito dependa de mim. Então vai usar óculos. Eu valorizo isso. Valorizo os psicólogos, valorizo os psiquiatras, os médicos, os farmacêuticos, mas eu sei que a única coisa que é 100% na minha vida é que as dores do tempo presente não vão se comparar com o que vai acontecer comigo lá na frente. E é nela que eu caminho. Paulo diz que Ele intercede por nós. Para vivermos uma vida que entende que vale a pena o sofrimento, pois a glória revelada será maior, é necessário deixar ser guiado pelo Espírito, aproveitar os primeiros frutos e descansar na esperança da adoção e redenção dos nossos corpos. Só vai valer a pena quando você tiver todo esse entendimento. E que Jesus tenha colocado em nossos corações, fique de pé nesse momento.